Boa noite, paz e bem. Estamos começando mais um podcast Fé na Educação. Aqui, professor André mediando um bate-papo com vocês. E hoje, a nossa convidada é a professora Carbeli Oliveira. Você vai hoje conhecer a história dessa professora, dessa educadora, essa contadora de história profissional, vamos dizer assim. Você vai conhecer um pouco desse trabalho e tenho certeza que você vai gostar muito. Então, acompanhe o nosso bate-papo hoje com a professora Carbeli Oliveira. Boa noite, Carbeli. Seja bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, paz e bem. Paz e bem a todos. Então, Carbeli, o nosso podcast aqui, ele tem, vamos dizer, esse viés religioso, né? Olha o nome, Fé na Educação, né? A gente traz temas religiosos, e você é uma pessoa religiosa, eu conheço a sua história, e também a educação, que tem tudo a ver com você também, né? Tem tudo a ver com o seu trabalho. Então, é por isso que eu tive esse desejo de lhe convidar para bater um papo e mostrar às pessoas, aqui através do cast Arretado, o quão é importante o trabalho que você vem realizando, tanto com as crianças na escola, pessoalmente, mas também pelas redes sociais e com o livro, que daqui a pouco a gente vai também mostrar ao pessoal. Então, desde já, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Né? Deus lhe dê muita sabedoria. Amém. Para seguir adiante. Bom, Carbeli, eu gosto sempre de provocar um resgate na memória dos convidados, Sim, né? sim. Você é de João Pessoa, Sim, nascida. pessoense. Uhum. Muito bem. Hoje é educadora, Sim. mas já foi aluna. Sim. Já foi aluna. É uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados. Você foi uma boa aluna? Ou deu trabalho? Eu tentei muito. Então, como os meus pais, eles tiveram dificuldades de aprendizagem, minha mãe, ela não estudava, assim, como ela era do interior, aí tinha escola no sítio, mas por conta da palmatória, ela perdeu o gosto de estudar. Então, ela abandonou os estudos para trabalhar na roça. Preferiu. Achava mais gratificante do que ficar levando palmadas. Sua mãe é do interior da Paraíba? Ela é de... Ela, Catolé do Rocha, foi o registro dela Catolé, mas é Brejo do Cruz, num sítio. E ela era da zona rural? Zona rural. E ela pegou aquele tempo em que os professores usavam de violência, palmatória, uma violência, ajoelha ali no milho, Sim, né? eu cheguei a me ajoelhar no milho também, viu? Na minha época tinha o milho. É mais recente, né? Então, sua mãe devido... Como é o nome de sua mãe? Maria Dantas, mas aí chamam de Carminha. Dona Carminha. Dona Carminha, um beijo para a senhora. Um grande abraço, Deus lhe abençoe. Então, a sua mãe ali, ela perde o gosto dos estudos também. Mas a palmatória, violência, aquela coisa toda. Para quem conversa com ela, não tem quem diga que ela não tem estudado, porque ela tem uma memória muito boa e ela fazia cálculos de cabeça, então ela era comerciante e não precisava de calculadora para nada. Tudo era na cabeça. Com relação às cores, ela gravava, então os ônibus ela gravava por números, por cores, e isso ela nunca se enganava com nada. Já o meu pai, ele também, com a separação dos pais muito, muito pequeno, ele trabalhava na rua. Minha avó fazia as comidas para ele vender, os doces, as coisas. E aí ele também perdeu o gosto de estudar. Ele estudou até a 4ª série, no máximo. Com essas dificuldades, sim, como é que ia me ensinar? Então, eu chegava com a atividade de casa e aí meu pai dizia, como é que você não sabe? Você está estudando para quê? Mas é de casa. Mas como é que você não sabe? Ele ficava constrangido de não saber responder, sim. Então ele brigava comigo. Como se eu tivesse culpa de não saber. E aí a minha mãe, ela não sabia de jeito nenhum ler, então ela pagava um reforço escolar e aí eu ia para o reforço para fazer minhas tarefas.
minhas atividades. Então, eu tive esse começo. Isso já aqui em João Pessoa? Sim. Eles vieram para cá logo cedo? Foi assim. A minha mãe veio cuidar do meu avô, questão de saúde, ele veio se tratar aqui. E no tratamento, minha mãe quis morar aqui. Foi daí que veio para João Pessoa e com o falecimento do meu avô trouxe toda a família para cá. Ela é uma das mais velhas, então ela ficou cuidando de todo mundo e todo mundo foi trabalhar e fez a vida aqui. E o meu pai veio de Goiânia, Pernambuco, também a situação de vir para umas melhorias aqui. Eles conheceram por aqui? Se conheceram na mesma rua. Minhas avós moravam na mesma rua. E meu pai, ele já tinha ido para Curitiba, estava em Curitiba, já trabalhando já com pintura. E nisso a minha avó conheceu minha mãe costurava, era a costureira da minha avó. E aí ela queria minha mãe como nora dela. Já mostrava a foto do meu pai, Olha, era desse jeito. No interior diz aquele negócio, era corviteira, né? Aí pronto. Tava já aproximando ali, querendo aproximar os dois. Então, quando ele veio pra cá, pra visitar minha avó, que ele sempre mandava dinheiro pra ela, quando voltou, que conheceu minha mãe, não voltou mais. Casou e ficou. Aí, Cabela, aqui em João Pessoa, você vai pra escola, né, ali. Você lembra as escolas que você estudou? Sim. A primeira escola que eu estudei foi em Mangabeira. Eu passei minha vida toda em Mangabeira. Então, assim, a princípio minha mãe teve, assim, o zelo de me deixar mais próxima dela. Então, era uma escolinha numa casa, bem perto da minha casa, para ficar perto de mim, né? Então, eu lembro da massinha, lembro dos bancos de madeira, lembro que eu gostava muito de desenhar, de pintura. Mas a questão da leitura, eu tive dificuldade, tanto na matemática como na leitura. E depois de adulta, eu fui percebendo o porquê disso, né? E aí, eu tive dificuldade com relação à leitura. Hoje, eu vendo, assim, minha infância, eu tive dislexia, descalculia, disgrafia, de estudo. E com incentivos de estar com pessoas que gostavam de ler, né? E foi quando eu sempre visitava a biblioteca da escola, quando eu já fui crescendo e já fui para a rede pública. E na rede pública tem uma biblioteca. E eu gostava de arrumar os livros, porque eu não sabia ler. Uma escola lá em Mangabeira. É Luiz Ramalho. Foi a escola que ainda hoje existe, em Mangabeira, que eu entrei. Antes de lá, eu fui para o Fernelon, no Geisel. Sim. Foi a primeira vez que eu fui. Pertinho do Senec ali. Eu fui lá para lá, por conta de um registro de uma escola particular, que a escola não era registrada, minha mãe tinha colocado nessa escola, e a escola, os donos sumiram, e eu fiquei sem registro de que eu tinha estudado. E aí, com a ajuda de amigos, eu consegui ir para o Fernelon, e eu fiquei estudando primeira série e a segunda série juntas. Tudo bem. Supletivo infantil. E ali foi sua caminhada educacional, adolescente. Interessante, né? Você teve essa dificuldade com leitura e hoje você promove a leitura, né? A gente vai chegar lá no assunto e hoje você promove. Veja a história, né? Um ditadozinho que diz que o mundo não vira, ele capota, alguma coisa assim, né? Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente olha para trás que é Deus mesmo que prepara, né, o nosso caminho. Carbeli, hoje é uma coisa que a gente vai conversar depois, aqui mais adiante. Você trabalha como educadora, você trabalha como contadora de histórias, que você vai falar, e você é recreadora. Sim. Né? Você trabalha com recreação. Desses 3 trabalhos, qual foi o primeiro que surgiu para você? Sim, como a professora. Então, eu era uma professora que eu sempre gostei de contar histórias. Sempre gostei de... na verdade, eu lia as histórias. Não sabia contar da forma que hoje eu conto. Porque eu tive formação e aí eu comecei a aprimorar aquilo que eu já gostava de fazer. Então, assim, a princípio, quando eu criei o gosto de leitura, eu peguei aquelas histórias pequeninas com gravuras grandes e poucas palavras.
Porque assim eu terminava, eu consegui terminar o livro. Porque para mim, ler para mim era muito chato. Para mim era chato e era difícil para mim. Eu tive constrangimento na igreja de quando jovem ler na missa e as pessoas ficarem, até que enfim você terminou, porque eu lia devagar, com medo de errar, às vezes mudava as palavras. Talvez a disgrafia, Sim, talvez a dislexia faça isso, né? Você mudar as palavras, até hoje acontece comigo. E a questão de mudar as letras, eu ainda escrevo e mudo as letras. E aí eu peço para alguém, eu sabendo que eu tenho essa dificuldade, eu peço para alguém reler. Leia, por favor, para ver se... Porque na minha mente, na minha visão, está perfeita. Essa palavra está certa. Mas você lendo, não, Carbelli, não está certo, tá? Um D pelo Entendi. B, o B pelo D. Então, assim, isso é... Hoje, como educadora, eu vejo a necessidade, as dificuldades da criança, e aí eu me vejo, e aí eu tento ajudar. Então, Quando você tem uma vivência daquilo, passei por você isso, né? passou por isso, você tem uma experiência. Eu conversando com muitos professores, a gente, pelo nosso trabalho nas redes sociais também, a gente conversa com muitos professores. E é impressionante que a maioria daqueles professores que são marcantes na vida dos alunos, eles tiveram uma certa dificuldade lá atrás e eles tiveram alguém como referência que apostou, que ajudou. Não sei se isso aconteceu com você, se você Sim. lembra de algum professor, de alguma professora que te ajuda nesse processo. Você teve? Sim, eu tive uma professora, de Virgens. Ela era minha professora da escola e a professora de reforço. Então, ela me motivava e aplaudia e me incentivava sempre quando... Eu era uma criança que sempre ia para a final. Sempre. Eu nunca... De 10 palavras, eu acertava 4. Então, assim, isso desmotivava. Eu dizia, mãe, eu sou burra. Eu dizia para minha mãe, não, você não é burra. E o interessante é que minha mãe, mesmo sem ler, ela comprava livros para mim. Eu não podia passar um homem vendendo livros clássicos, os primeiros clássicos que eu tive, logo na infância, foi minha mãe que comprava. E eu, sem saber ler, ela lia as imagens e contava história para eu dormir. Ela contava história para eu dormir, Legal, né? cantava. E eu não sabia que ela não sabia ler. Foi quando eu aprendi a ler que eu li para ela. E até hoje, quando eu tô contando história, ela fica. Aí, quando eu errava alguma coisa, ela fazia, mãe, eu tô gravando, vai sair o seu. Então, assim, ela Legal, muito legal. ficava me assistindo. E eu acredito que Então, ela esteja agora muito bem, dona Carminha. Um beijo para a senhora. Olha aí, com o o Patrício. trabalho não foi à toa, né? O seu esforço não foi à toa. Carbelli, é isso que eu estava te falando aqui. É impressionante. Todos nós que tivemos alguma dificuldade, a gente olha para trás, tem algum professor ou alguma professora que marcou a vida da gente positivamente. Do mesmo jeito que tem aqueles professores que marcam negativamente, tem professores, Deus sempre coloca essas pessoas na nossa vida. E isso, no meu caso como professor, no seu caso como professora educadora, isso nos ajuda a refletir, sabe? Que eu também devo ser uma pessoa que marque a vida de um aluno positivamente. Isso é muito importante. Geralmente, nos primeiros minutos do podcast, eu tento fazer esse resgate na vida da pessoa que está no bate-papo, com essa curiosidade. E é impressionante, sempre tem alguém que nos estendeu a mão, que nos fez olhar de uma forma diferente, sabe? Então é muito legal e ver que com você também isso aconteceu. A professora Edviges. De Virgens, foi Você tem da... notícia dela, assim, atualmente? Nunca Ela, mais teve? não. Eu lembro a casa que ela morava. Não sei se ainda mora em Mangabeira, mas eu ia na casa dela. Eu ia para Pronto. casa da professora para ter Um aula. beijo aí, professora Edviges, se um dia chegar esse conteúdo aí a senhora, né? Lembrando, pessoal, que o podcast que você está assistindo agora, ele é no canal Cast Arretado, né? Então, eu peço aí que você curta, dá um likezinho nesse vídeo, segue o canal Cast Arretado se você ainda não segue, ajuda esse canal, eu digo que é um dos podcasts que mais cresce
aqui em João Pessoa, na Paraíba. Então, mandar um abraço para todos que fazem o cast arretado. Então, tamo junto. E você também vai acompanhar depois. Tem pessoas que estão assistindo agora em outro dia, que está gravado, né? Não necessariamente ao vivo. Então, muito obrigado por estarem conosco. Deixe seu like e passa a curtir aí, passa a seguir o cast arretado. Carbelo, você fez pedagogia? Sim. Mas quando você estudava no ensino médio, ali já terminando, você já pensava pedagogia ou foi algo depois? Eu pensava em serviço social, eu pensava em psicologia, pensava... Pedagogia, eu sempre gostei de brincar de escolinha, né? Brincar de escolinha com minhas primas, tinha um quadrinho, sempre tinha um quadro lá em casa com giz. Mas eu não pensava em ser professora, talvez seja pelas minhas dificuldades, que eu tinha medo de não saber ensinar, não sei dizer o porquê. E também eu não tinha muito contato como filha única, e não tive nenhum contato com uma criança que eu cuidei de meu priminho. Não. É tanto que as crianças olhavam para mim e eu era tão insegura que elas choravam. Elas não deixavam eu pegar elas choravam. Então, eu não pensava em ser professora de educação infantil. Nunca passou pela cabeça? Não, nunca passou pela cabeça. Mas aí foi quando eu tive uma experiência na vida, né? Com meus 20 anos, fazia uns 4 anos que eu estava com um namorado, que ele teve que ir para Mato Grosso. E aí ele pediu aos meus pais para ir para lá. Era tudo certo para eu casar lá, sendo que não deu nada certo. Mas eu fui. E lá eu já tinha terminado meu ensino médio, não achava capaz de entrar na universidade por conta das minhas dificuldades de aprendizagem. Eu achava que nunca ia entrar na universidade. Então, eu trabalhava em comércio. Eu trabalhei com 15 anos numa locadora e depois trabalhei na Microlins, trabalhei no O Boticário, trabalhava com maquiagem, trabalhava atendendo público, na Insinuante. Então, era do comércio. Eu não pensava em fazer universidade e estar na escola. Não passava por minha cabeça. Mas quando eu cheguei em Mato Grosso, eu passei no Normal Superior. E aí eu consegui uma bolsa de estudos e consegui um trabalho como auxiliar de sala. E foi quando o meu primeiro contato com crianças. Você conseguiu uma bolsa de estudo na faculdade? Foi. Para pedagogia, não? Normal Superior a pedagogia são divididos. São como ou só infantil ou só fundamental. Entendi. Aí lá você começa a estudar e aparece uma oportunidade de estágio, vamos dizer assim? Porque lá era particular. Então, a bolsa eu trabalhava para pagar a faculdade. Eu não pegava no dinheiro. Era o recibo no valor da faculdade. E foi daí que eu comecei a ensinar, né, ao mesmo tempo e estudar. Legal, porque assim, para você poder estudar, vamos dizer assim, para você pagar, entre aspas, a sua faculdade, você tinha que trabalhar e o trabalho era auxiliar de professora. Na sala de aula. Foi. Olha que interessante. Lá, a faculdade, ela dava oportunidade a todas as áreas, assim. Tem a parte de secretaria, tem a parte de informática. Então, assim, eu entrei na parte de educação, né? Na parte de educação, e foi daí que foi uma terapia para mim. Gostou da experiência? Sim. Foi uma Infantil cura? 2 foi. Eu não esperava. E assim, foi interessante, eu tive contato com crianças em hospitais. Fiz com as minhas colegas de faculdade trabalhos de contação de história de Vinícius de Moraes, de musicalização em hospitais. Ali você já contava histórias? Sem nem... Pra mim era uma brincadeira. Era um faz de conta, era uma brincadeira. E interessante que quando eu voltei que nada deu certo, e tudo deu certo, porque foi propósito de Deus, sim. Tudo, né? Então, quando o relacionamento não deu certo, que eu voltei para João Pessoa, isso em 10 meses, eu fui em janeiro e voltei em novembro. O curso ficou incompleto, né? O curso, eu fiz 2 semestres e transferi para João Pessoa. No que eu transferi para João Pessoa, eu entrei na UVA, na época a UVA estava em alta. Sim. E aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar na UVA e comecei a trabalhar em escolas particulares. E aí as escolas exigiam você ter o magistério.
Não adiantava você ter só a uva, porque você precisava do embasamento, elas não acreditavam que só a uva ia dar algum resultado em sala de aula. Então, eu fui fazer o magistério. Comecei tudo do zero. Fui para o magistério e na uva, ao mesmo tempo. No pedagogia, o superior e aí os professores... E fazendo magistério. E os professores ficavam, por que você está fazendo? O que é que você está fazendo aqui? Se você está no superior, por que você está fazendo aqui? Eles não entendiam, né? Não entendiam. Mas eram as escolas que estavam exigindo. E eu achei muito bom, porque foi um embasamento muito bom. A base, realmente, do magistério foi perfeito. Foi ótimo para mim, porque era todos os dias. E eu estava como monitora. Eu que estava ensinando as outras colegas aquilo que elas não tinham. Que elas tinham dificuldades. E eu já tenho experiência de sala de aula também. Então, assim, para mim, conseguir outras escolas foi muito mais fácil. Estar trabalhando em sala de aula. Deixei de ser auxiliar para ser professora titular. E aí, Foi se identificando. Fui me identificando. Aí pronto. Terminei a faculdade, um magistério depois. Foi um ano seguido do outro. E aí, por essas dificuldades, e vendo tanta criança com dificuldade, eu fiz a pós em psicopedagogia. Mas hoje eu fico pensando, né? Qual foi o tema do magistério? O tema do magistério foi literatura infantil. Qual foi o tema de pedagogia? Foi literatura infantil. Qual foi o tema da psicopedagogia? Foi literatura infantil. Já estava tudo apontando para o que viria. Qual foi? E eu não conseguia entender. Eu não caía ficha. Não caía ficha. Então, o que é que eu fazia como foi esse artigo da psicopedagogia? Em cima das histórias, você vai trabalhar com a criança os personagens. E cada personagem tem seu comportamento. Em cima desse comportamento, você ia ver o comportamento da criança e ia ajudar ela a se entender e saber. Então, o que eu trabalhava aqui, eu passei um tempo em clínica com um psicopedagoga e eu buscava nelas qual é a forma que ela conseguia aprender. Era visual, era auditivo, era... Então, assim, eu tinha dificuldade de ler e entender o que eu queria, o que eu estava pedindo. Então, o que eu fazia? Eu pedia para alguém ler para mim. Então, quando a pessoa lia, eu entendia e respondia. Interessante. Eu não tinha essa interpretação, eu não conseguia interpretar. Eu lia, mas não tinha sentido para mim. Então, o que é que eu fazia? Eu pedia para alguém ler e a pessoa lia e eu entendia. Então, tem criança que tem essa dificuldade. Ah, tia, eu não estou entendendo. Então, eu leio e ela começa a entender aquele processo, né? De codificação e interpretação de texto. Você começa a trabalhar em sala de aula agora como professora titular. Sim. Né? E... Isso começou lá em Mato Grosso em 2005. Aí, em sala de aula como titular em 2007. Aqui em João Pessoa. Em João Pessoa, já. Em 2007, já estava como titular em João Pessoa. Aí você terminou os cursos, Aí né? Terminei o magistério e pedagogia em 2009 e 2010. Foi quando eu entrei na comunidade Doce Mãe de Deus, em 2009, no meu Emanuel. E aí eu conheci o Instituto de Educação Doce Mãe de Deus. Então, assim, você primeiro conhece a comunidade Doce Mãe de Deus. Sim. E depois vai conhecer a escola. A escola. Tá, agora vamos abrir um parênteses aqui. Vamos abrir uma janela, né? Vamos deixar... Você, antes de conhecer a comunidade Doce Mãe de Deus, já era uma pessoa assim de paróquia, de grupo de oração, mangabeira? Então, nos meus 13 anos de idade, eu fiz experiência com Deus, um retiro de carnaval, na verdade, de Semana Santa. Foi quando, na renovação carismática, eu comecei a minha caminhada, meu seminário de vida, aos 13 anos de idade. Então, nesses 13 anos, eu já tinha vivido umas coisinhas que não... E era uma barra pesada mesmo. Eram pessoas que usavam drogas. Então, foi um resgate nos meus 13 anos de eu não fazer nada de errado. Então, assim, era jovens da renovação que iam para escolas com violão e motivava as pessoas a louvores. Esses jovens são diferentes. O primeiro contato que você teve com Deus foi através da música, com jovens tocando violão no pátio da escola. Muito legal. Então, assim, um grupo que se organizou e foi até a escola. Não, era da escola, alunos da escola. Eles eram da escola e fizeram ali um louvor, um movimento. Eles sempre levavam violão. Nos intervalos ficavam tocando louvores.
Eles ficavam no intervalo tocando louvores. Aquilo te chamou a atenção. Chamou. E aí eles faziam o quê? Antigamente a gente podia entrar de sala em sala e convidar as pessoas para Sim. aquele evento. Então ele ia de sala em sala. Olha, vai ter o retiro tal dia. Venha conhecer, ter um encontro, uma intimidade com Deus. Então eu fui. E nesse retiro, pronto, tudo mudou. Foi da Renovação Carismática. Foi da Renovação Carismática em Mangabeira. Ali você teve uma experiência Sim, mais comecei. profunda. E aí eu comecei a mudar minhas vestes, minha forma de ver o mundo e me valorizar, assim, com relação ao sentido de vida. Mas ainda não estava completo, né? É um processo. Então, com relação às dificuldades que eu tinha com o meu pai, eu via a questão de Deus como um pai que cuidava de mim. Apesar que meu pai cuidava de mim, mas é porque antigamente a criação era tão bruta, tão diferente. Ele não sabia demonstrar carinho. Sim. E isso me feria, por ele não saber demonstrar carinho. Então, o amor de Deus, ele foi fazer com que eu amasse meu pai. Né? Ele não teve o carinho de pai como eu queria eu queria ter tido também. Mas eu aprendi a amar o jeito dele, como ele era, né? E aí, em cima desse amor, né? Esse jovem evangélico gostou de mim. E aí eu me interessei por ele também. E quando eu fui para... quer dizer que esse grupo da escola? Não. Quando eu fui para Mato Grosso, foi por conta de um namoro com um evangélico. Ele era evangélico, tá. Entendi. Aí eu tive essa experiência de não só rezar, mas como orar. Era uma oração espontânea. Eu não tinha aberto essa oração espontânea ainda. Como falar com Deus espontaneamente. E foi daí que eu teve a experiência. Conheceu. Então, tive essa experiência com Deus com 13 anos, né? E aí, caminhei na paróquia, fiz o meu crisma. E logo depois que eu fiz a crisma, fui para a igreja evangélica por conta desse namoro. Sim. E quando eu fui para Mato Grosso, eu estava, em 2005, eu estava na igreja evangélica e eu estava frequentando lá a igreja evangélica, sendo que era muito longe da minha casa. Mas dentro de mim, eu tinha Nossa Senhora, eu rezava escondido, eu tinha saudade da Eucaristia, porque eu tinha ido não porque eu não aceitava Maria, não porque eu desacreditava da Eucaristia, mas por conta de um amor que eu achava que era para a vida toda. Né? É uma influência de uma pessoa, né? E aí, quando eu vi que, assim, eu não estava feliz, que não importasse o que eu deixasse, deixei amigos, deixei minha religião, deixei tudo e não estava feliz. E nada satisfazia aquela pessoa. Então, foi quando eu disse, eu não quero mais isso para a minha vida. E aí, eu disse, pedi aos pais deles para comprar minha passagem e voltar para João Pessoa. E eu voltei. E esse processo que você falou aí da faculdade. Foi. E aí, quando eu voltei para João Pessoa, eu voltei para a Igreja Católica. Eu não quis mais agradar ninguém. E como você conheceu mesma. a comunidade? Então, nesse grupo de jovens, eles cantavam músicas da Comunidade Doce Mãe de Deus. A Comunidade de Mãe de Deus era um auge de espiritualidade, que as pessoas falavam dessa adoração perpétua, né? Uma referência, a formação, aquela rigidez de querer ser santo, aquela vontade de querer ser santo, e a gente não tinha a Canção Nova perto. A gente tinha o berço, assim, a gente tinha as formações da Canção Nova, mas ela não era em João TV, Pessoa. Rádio, né? Era, então eu queria ter essa santidade. Mas ainda não foi em 2006 que eu fui para a Comunidade Doce Mãe de Deus. Eu voltei para a paróquia, me confessei com o padre e voltei a servir na paróquia. Aí eu comecei a voltar para o grupo de oração, mas mesmo em grupo de oração, só em grupo de oração, não me satisfazia. Eu queria algo mais, o Senhor me chamava algo a mais. Você tinha sede demais. E foi interessante que o jovem sumia de repente. Para onde foi fulaninho? Ele tá lá na Doce Mãe de Deus. E fulaninho, cadê Léo? Léo, oxe, agora tá na Doce Mãe de Deus. E os jovens estavam sumindo. E, sabe, um arrebatamento. Desse povo, né? Tava um arrebatamento desses jovens. E o que aconteceu? Eu fiquei curiosa. O que é que tem lá na Doce Mãe de Deus? Foi quando, em 2008, eu fui participar do primeiro show da Doce Mãe de Deus. Foi ser diferente. Não, ser de Deus, né?
E no Ser de Deus, realmente eu disse, nossa, é daqui que vem todas as músicas que eu rezo, Canta no que eu grupo de oração. canto, sim, nas missas. Então, assim, era um sonho, um pedaço do céu, realmente. E até no meu Emanuel eu fiz uma música com relação a isso. O que foi que fez você ir para a Doce Mãe de Deus? Então, foi o sorriso, foi o adorar, foi a palavra, né? Então, tudo isso fez com que me fizesse querer... Eu me encontrar, dizer, aqui é meu lugar. Ô, Carbélia, você participa da comunidade e a comunidade tem uma escola. Sim. Em 2009, quando eu conheci a escola em si, foi quando eu pedi para a irmã Luciana, que na época era diretora, para ser voluntária e dar um ano da minha profissão como professora. Lá na escola, na Doce Mãe de Deus, no Instituto de Educação Doce Mãe de Deus, teve um período onde que muita gente era voluntária. Sim. Muitos professores eram voluntários. Né? As Quase pessoas que 100%, trabalhavam, né, na verdade. Professores, inspetores, pessoal que trabalhava na diretoria, Portaria. enfim, na portaria, esse pessoal eram voluntários. Eles estavam ali... Grupos de orações na própria escola. Eles estavam ali para trabalhar. É uma Servir oferta, a Deus, né, oferta na a Deus. escola. Foi o que eu fiz. Ofertei a Deus a minha profissão. Senhor, eu consegui me formar e eu quero dar um ano da minha profissão para a glória de Deus. E eu passei um ano indo trabalhar todos os dias, voluntariamente, e foi quando outra escola particular, de nome, né, da cidade, me chamou. Você e aí foi trabalhar fiquei... com o infantil, com as crianças pequenas? Foi. Comecei com as crianças pequenas. E aí eu fiquei tanto na escola particular recebendo, como na escola da Doce Mãe de Deus como voluntária. Ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo. Você tinha a sua fonte de renda em uma escola. Sim. E na escola da Doce Mãe de Deus você era... voluntária. Hoje em dia você é funcionária, né? Além de ser uma missionária, porque é uma escola da comunidade, agora... você lá é o seu ganha-pão, vamos dizer assim, né? Foi quando, em 2012, teve o falecimento do meu pai. E eu já era casada, eu casei em 2012, 2 meses depois meu pai faleceu de infarto. E a escola, ela teve a necessidade de contratar todos os funcionários, assinar a carteira de todo mundo. Foi quando eu deixei a escola que me pagava para estar só lá. Porque realmente eu me sentia realizada de você ensinar e educar. E evangelizar, porque eu amo, né, estar na capela com as crianças, louvando a Deus, e poder falar de Nossa Senhora, e poder falar dos santos, e poder falar. Na outra escola não podia. Então, para mim, eu estava no céu. Eu vou ensinar e ainda vou evangelizar. Para mim, foi maravilhoso. Então, aí começa a sua trajetória de educadora na Escola como Doce Mãe de evangelizadora Deus, também. integralmente. E como começa esse processo que está aqui o seu livro, que daqui que a gente já vai começar a conversar. Sim. Esse livro aqui, Carbelli, tem uma história publicada. Sim. São vários contadores de história aqui, né? Na verdade, nem todos são contadores de histórias, não. Né? São pessoas do dia a dia que tiveram desejos de escrever uma história, A história um que sonho. está aqui, nesse livro, é a sua primeira história publicada? Sim. Muito bem. E como é que... Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E como é que chega na sua vida algo que hoje te marca muito? Sim. Né? Que você é uma contadora de histórias. É assim mesmo, eu venho falando essa semana, chamando... É contadora de história profissional que se chama? Não tem essa nomenclatura, não. Você é uma contadora de história. Porque assim, hoje em dia, não existe só contadores de história profissional. Uhum. Porque os autores, os artistas em geral, eles podem ser contadores de história. Atrizes, elas fazem... Então, assim, existem vários também perfis. Existem contadores de histórias que vestem roupas de personagens, que não é o meu caso. Certo. Mas você... É que uma vez eu vi uma postagem falando sobre isso. É um reconhecimento de alguma organização que diz assim, não, Carbelli é reconhecida como uma contadora de história. Existe um reconhecimento para esses contadores de história, não? Bom, atualmente, existe que você formação. Uhum. Então, eu sou uma contadora de história profissional porque fui formada assim. Não que... Se eu fosse uma contadora de história, se eu fosse fizer só o curso,
Eu não podia dizer que eu sou contadora de história. Existe um curso. Existe um curso de formação para contadores de história. Entendi. Existem vários cursos no Instagram, assim, nas redes sociais. Sim. Então, foi dentro da pandemia que eu me especializei. Então, assim, dentro da pedagogia em si, a educação infantil, ela trabalha a contação de história, né? É algo natural. É algo natural, de você pegar o livro, incentivar a leitura, é algo Isso. natural. Mas Você já via em você isso lá atrás, né? Quando você teve essa eu experiência. fui voluntária na sabe? escola também. No instituto existia Nazaré, consagrada, Hein? que ela contava histórias, ela tinha esse interesse de incentivar a leitura. Então, uma vez por semana, ela já aposentada, eu não lembro se ela já era aposentada, mas ela ia de turma em turma, lendo livros para as crianças. Nossa, aquilo... meu olho chega, brilhava em ver Nazaré. E aí, Nazaré disse, Carmela, eu tô cansada e você vai ficar no meu lugar. Eu, Nazaré, que conversa. Mas eu não contava história como ela, segurando o livro e lendo, porque eu me perdia nas palavras. Eu decorava. Uhum. E eu sempre fui assim. Pela minha dificuldade de aprendizagem, quando mandavam eu ler, eu ficava me tremendo todinha. Mas eu decorava a história e falava do meu jeito. E aí eu comecei a contar história. E a contação de história é você contar do seu jeito. Não vai ser igual a mim. Você vai contar do seu jeito. Diferente de você ler palavras por palavras. Você começa a, vamos dizer assim, a se especializar mais na contação de histórias durante a pandemia? Foi. Por incentivo da minha coordenadora, Flávia, porque ela via em mim um talento que eu não conseguia enxergar. E a minha cunhada também, a Fátima. Então, Fátima, ela tem um olhar tão empreendedor. E disse, Carbele, você tem talento para ganhar dinheiro com isso. Eu nem sabia que ganharia dinheiro com isso, como contadora de história. Foi quando eu entrei na turma da Tia Tati, de São Paulo. Comecei a fazer o básico. Aí eu vi que não é todas as cores que eu posso usar. Quando você fala Tia Tati, ela promove um curso? Ela promove. Eu já vi uns vídeos dela na internet. Pronto. Então, ela é formadora de contadores de histórias tá. há muitos anos. Aí você entrou na turma dela. Eu entrei na turma assim. dela. É a turma da Tia Tati. Então, existe um perfil que ela ensina a forma de contar história, as cores. Então, eu adotei essa cor. A azul, que traz a paz. A maioria das escolas usam azul e não, às vezes nem sabe o porquê. Porque o azul, ela traz a paz, ela traz a tranquilidade para as crianças. Então, o símbolo do autista tem um azul, eu não sei se é por conta disso, mas existe a pedagogia das cores, que vai trazer o significado de cada cor. O amarelo, a gente sabe que é atenção, né? No sinal de trânsito, a gente sempre pequenininha, a gente aprende que é atenção. Então, eu quero trazer a atenção das crianças para mim, mas também eu quero acalmar as crianças. Entendi. Então, o azul traz a calma, que me lembra o mar, que lembra o céu. Então, isso traz a calma. Sempre que você está contando história, você está sempre de azul e amarelo? A maioria das vezes, sim. Quando não está vinculado à recreação. Porque a recreação eu quero agitar, então eu vou usar o vermelho, eu vou usar colorido. Entendi. Porque eu quero alegria, eu quero agitação. Não que a contação não vai ser, mas eu tenho que ser neutra para aquilo que eu quero fazer. Na formação, pessoas contadoras de história, então, aprende a importância das cores. A importância das cores e como usá-las. usá-las. No ambiente aqui você quer chamar a atenção, você quer fechar para você, o preto trazer seriedade. Epa, olha aí. Então, existe um porquê do amarelo de chamar a atenção, do laranja, criatividade. Então, existem umas cores ao seu favor. Entendi. Uma criatividade, uma atenção e o preto, entendeu? Tudo existe um porquê de fechar na atenção daquilo que você quer, ter seriedade, trazer. Então, tudo isso a gente aprende na formação de contadores de histórias. Na pandemia, você começa a se especializar e você usa as redes sociais durante a pandemia. Para chegar nas casas das crianças. As crianças estavam em casa, não estavam indo para a escola. Não estava. Então, era uma forma de trazer alegria naquele momento tão difícil. Então, eu pegava as histórias e elas não podiam pegar livros emprestados, porque não podia ter manuseio, álcool gel para todo lado. Então, eu lia as histórias para elas, mostrava as imagens. Então, existe um direcionamento de ler a história é uma coisa, contar é outra. É uma forma de
direcionar a leitura e tem a contação que é do seu jeito. Então, eu fazia as duas formas. Tanto eu mostrava o livro, né, eu lia para elas, e como também eu contava. Então, a maioria das vezes, a coordenadora, ela escolhia as histórias que ela queria que eu contasse. E aí, o que eu fazia? Eu ficava ouvindo as histórias, escrevia e depois contava do meu jeito. Para gravar, né, Entendi. a história. E ali, durante a pandemia, você fazia as lives, Sim. contando histórias, as crianças e as famílias acompanhando de casa. Era gravações. Ah, era gravado. Eu gravava as histórias e a equipe da escola, Peterson e outras pessoas que eram na época, colocava no Instagram da escola. A escola tinha um Instagram próprio do sistema da escola, Entendi. onde colocava as aulas gravadas. Então, era como aula, só quem tinha acesso era as crianças da escola. Ah, entendi. Mas o que eu fiz? Com o incentivo da minha cunhada, a Fátima, ela disse, Carbeli, não pode ficar só na escola. Esse vídeo tá muito bom. E a própria tia Tati, ela disse, Carbeli, você já é contadora de história? Eu disse, não, professora. Ela disse, mas parece que você conta história há anos. Naturalmente. Naturalmente. E aí eu disse, eu quero uma história sua. Você vai gravar e aí eu vou colocar no meu Canal. canal. E aí eu fui uma das alunas selecionadas para o canal dela. Daí ela colocou no canal dela e eu comecei a colocar também no meu Instagram. Então, eu não podia colocar eu de farda, né, nas redes sociais, como algumas professoras faziam. Não era um trabalho da escola. Não era. Então, eu gravava o mesmo vídeo duas vezes. Sim. Colocava eu com farda para os alunos e outro para o Instagram. A tia Carbeli do Instagram. Foi. Aí eu colocava no Instagram, depois eu comecei a colocar no YouTube. E aí, a questão de depois, pós-pandemia, ainda assim, no finalzinho da pandemia, foi quando apareceu a proposta de aniversário. Ah, tá. Peraí, durante a pandemia eu lembro. Sim. Eu lembro que a minha filha amava, né? Gostava muito de acompanhar. Você fazia umas lives, né? Sim. Que as crianças participavam de casa. Abriam uma janelinha contou ali, história né? pra mim. E aí, a princípio, eu convidei outros contadores de história, autores de livros. Eu fiz amizade com ilustradores, com escritores, que meu Deus, é tão simples. Eu achava que era tão difícil. E aí, também, por contar histórias de algum de escritor, eu fiz amizade com ele. E ele ficou muito feliz de eu estar contando a história dele ou dela. E eu marquei eles nas redes sociais e tive esse contato. Você fazia essas lives durante a pandemia, e aí a pandemia passa e você continua com esse trabalho de contação de histórias. Na internet ainda, pronto, hoje em dia, por exemplo, você ainda conta histórias no Instagram ou não? Não tenho, assim, a questão por eu estar integral na escola, eu não tenho essa disponibilidade mais de fazer lives pelo menos uma vez por semana. Que as crianças, cadê, tia? Vai fazer mais live? Tia Carbeli. Tem que voltar, tia. Tia Carbeli, veja então, aí. assim, a minha agenda, final de semana, é aniversários. Uhum. Então, assim, são 2 horas e 2 horas de contação de história, a criança não ia ficar parada. Sim. E não ia me obedecer. Então, o que é que eu faço? Eu faço brincadeiras de recreação, resgatando as brincadeiras de infância. É bola, é bambolê, é corda, então, é futebol, tia de pano. Tia Carbeli trabalha hoje com festas. Com recreação. Também. Porque, assim, as editoras me chamam também para contação de história. Tá. Entendi. Assim, shoppings para contação de história. Então, assim, na contação de história, quando é só 1 hora ou 2, se for só contação de história, eu levo várias histórias de forma diferente. Entendi. Então, eu tenho vários recursos, como fantoches, ou então palitoches, ou então um livro, ou então uma musicalização, uma história cantada. Então, dependendo do que a proposta da pessoa, eu levo o que precisar. Se for só história, é só história. Entendi. Se for recreação com contação de história, aí eu faço a recreação, 1h30 de recreação e meia hora de contação de história. Já perdo parabéns. E essas histórias que você conta, de onde elas vêm? São histórias já consagradas na literatura? Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho.
Raramente, Não, hoje não, em não dia. são histórias mais, assim, que são muito contadas. Não, você Não. traz histórias novas. Sim. Então, assim, tem também evangélicos que veem minha proposta de Jesus, de falar de Sim. Jesus. E eles, é muito difícil você contratar uma pessoa para o aniversário que não fale palavrão ou que tenha umas músicas diferentes. Ou eu queria, como evangélica, pessoas que falassem de Jesus. Entendi. E aí eu levo histórias bíblicas para aniversários evangélicos Você tem esse ou diferencial católicos. na contação de histórias, que é também As histórias histórias cristãs bíblicas. ali, voltadas mais para o público cristão. Sim, sim. Então, teve tempos, né, que no Instituto ainda existe o grupo de oração para criança. Sim. Então, tem as contações de histórias bíblicas, no mês da Bíblia também. Então, eu tenho os bonecos, eu tenho Jonas e a baleia, e boto o Jonas dentro da baleia. Existe a Você tem baleia de uns pano. bonequinhos que é contando a história e fazendo o E movimento. fazendo os movimentos, fazendo que tudo. eles vão gravando mais de uma forma lúdica. Né? Com certeza. Então, para a educação infantil, a forma é lúdica. Então, eu trabalho histórias que não estão em livros, como trabalho histórias que estão em livros. Muito bom, muito legal. Então, eu uso muito assim. Lá em casa tem todo tipo de bicho. Isso tem cobra, de fantoche, de bonequinhos. Bonecos, tem dinossauro, eu tenho... Tudo que você usa na cobra, contação de história. Eu tenho minhoca, eu tenho ovelha, você tem um elefante, zoológico, você tem criatura. galinha. Então, assim, tudo isso pronto, quando eu contei a história, eu fui há pouco tempo agora para a Lagoa de Dentro, para contar a história para as crianças na praça. Lhe contrataram? Foi. E aí eu levei a história de Jéssica, que é uma menina que é a primeira vez que vai para a escola nova e não tinha amigos. E ela levava uma caixa. Isso eu levei a caixa de Jéssica. E dentro da caixa, Jéssica, ela levava brinquedos para chamar a atenção da criança. Então, a princípio, ela levou um urso de pelúcia, mas acharam que não gostaram do urso dela e também não quiseram brincar com ela. E aí, o que fazer para chamar a atenção das crianças e brincar comigo? Então, ela fez doces. Então, eu levei, tem um brigadeiro meu de brinquedo, eu levei mostrando às crianças que ela levou brigadeiro. Isso na praça? Sim. Da cidade? Assim, a princípio ficou na casa de cultura. A gente ficou na casa de cultura. Lagoa de Dentro. Sim, Lagoa de Dentro. Então, a gente ficou com Foi as crianças. Foi a prefeitura que chamou? Se eu não me engano, sim. Esses detalhes aí, né? E aí, nesse também, essa história eu fiz também no Instituto, porque eu achei muito interessante para o Setembro Amarelo. Questão de valorização da vida, e não você ser valorizado pelo que você oferece, mas por quem você é. Entendi. Então, a Jéssica, ela fez docinhos para as crianças, e todas comeram os docinhos, e depois foram embora. Não quiseram brincar com ela. Só queria o doce. Só queria o doce. E, por fim, o que aconteceu foi que ela levou um cachorro de verdade para a escola, escondido na caixa dela. E quando foi o intervalo, ela tirou o doce e o cachorro e ficou brincando com as crianças. Todo mundo gostou do cachorro, mas a diretora não gostou. Mandou ela pegar o cachorro. Isso é a história de Jéssica. É a história de Jéssica. Isso. Olha, tá vendo, Carmela? Essa história tem que ir pra internet, Carmela. Então, e aí o que aconteceu? Eu levei o meu cachorro gigante, que eu tenho um cachorro de pelúcia gigante, e tirei dentro da caixa. E as crianças brincaram com o cachorro, né? Fiz o cachorro morder todo mundo, beijar, lamber todo mundo. E aí as crianças gostaram, né? Desse momento Muito feliz. Bem. Uma dessas contações de história de Carmela tá aqui nesse livro. Sim, a borboleta Bibi é a história de uma borboleta que ela amava voar, mas ela deixou de voar por um tempo. Então tem uma história aqui, a Revolução. O nome do livro é A Revolução dos Contos de Fada, volume 2. Sim. Né? E neste livro tem uma história que é da tia Carmela. Sim. Está aqui na página... Deixa eu procurar aqui. Está marcada. Você marcou. Foi sim. Ela é a página rosa. Pronto, aqui. Página 44, 45. Sim. A borboleta Bibi. Sim. Assim, bem rapidozinho. A borboleta Bibi, acontece o que com ela? Fiquei curioso. Eu vou ler depois, sim. lógico. Mas o que acontece, assim? Só para... Quer que eu leia? Spoilers, Quer que eu leia pra você? Lê aqui, por favor, a história da borboleta Bibi pra gente. A princípio, para a contação de história, a gente prepara as crianças, né? Então, eu vou preparar você para ver essa história, Muito bem, vamos lá, certo? prepara aí. Então,
E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem legal. Muita gente vai gostar. Então, ó, de olhos bem abertos, ouvidos bem atentos, que a história vai começar. E a história de hoje é de Carbélia Oliveira, a borboleta Bibi. E a história começa assim. Em um lugar bem colorido, vivia uma borboleta chamada Bibi. Além de alegre, obediente, era muito sábia. Ela amava voar todos os dias com suas amigas pelas flores, mas chegou um dia em que Bibi não quis mais voar. Por que será? Era o que todos diziam. As amigas da Bibi ficavam preocupadas, pois não deixava de voar um dia sequer. O que será que aconteceu? Elas perguntavam umas às outras. Um dia, enquanto o Bibi estava voando, distraída longe da sua família e amigos, um grande pássaro que a atacou. Ela conseguiu fugir, mas ao mesmo tempo. Mesmo assim, ela ficou muito ferida. Ela ficou machucada. Depois de um dia, depois que Bibi se recuperou, ela ficou com muito medo de voar. Então, suas amigas, que tinham descoberto isso, né, que Bibi tinha sido ferida por um grande pássaro que não gostava de borboletas, se reuniu na floresta para decidir uma forma de ajudá-la a superar esse medo de sair de casa. Então, tem a ver também com a pandemia, né? Legal, muito bom. E um dia lindo de sol, elas acordaram com um convite e uma visita. Bibi, vamos conosco? Iremos cuidar de você. Essa palavra mudou tudo. Iremos cuidar de você. O vento soprou tão forte, do jeito que Bibi gostava. Quando saía para voar, o sol brilhou como nunca tinha visto e com muita alegria a Bibi pensou. Interessante que essa personagem verdadeira, né? Ela realmente, para decidir uma coisa, pensa para responder e decidiu voar novamente. Ela voou com suas amigas até o sol se pôr. Quando começou a aparecer as estrelas e a lua, ela se despediu das suas amigas, voltou para sua família e contou a novidade de tudo o que havia acontecido. Bibi aprendeu muito com essa situação. O que será que ela aprendeu? Muito E legal, agora, muito minha gente, eu quero agradecer. Eu fiquei muito contente por você ouvir o que eu tinha para dizer. bom. Muito legal, muito bom, gostei. Deixa eu ver aqui, é a borboleta Bibi. Que legal, Então, a questão da superação, muitas vezes deixamos de fazer o que amamos por causa de outras pessoas. Muitas vezes somos feridas e deixamos de fazer o que a gente realmente gosta, porque as pessoas falaram coisas que nos atacou. Uhum. Então, assim, aconteceu comigo, aconteceu com Sim, você, aconteceu com tantas pessoas. E nós guardamos nossos talentos ou aquilo que nos faz feliz com medo. E aí, por questão, a própria amizade, amigos, o próprio Deus faz isso. Faz a gente voltar Verdade. a ser o que era antes, a fazer o que gosta, a voltar a viver, a voltar a voar, a voltar a ser feliz. Então, a Bibi foi assim, com a Bibi foi assim. Ah, muito legal, viu? Gostei da história da Bibi. Ô, Carbeli, esse aqui, A Revolução dos Contos de Fadas, volume 2, faz tempo que foi lançado? Não, faz 6 meses só. 6 meses. É. E em agosto do ano que vem já tá para lançar o 3, volume 3. Então já tem... Já tem um... Já está sendo gestado aí. Gestado, programado. Vai ter a história da tia Carbeli lá? Sim, vai ser a continuação. Outra, assim, vai ser a borboleta Bibi, mas vai ser uma nova aventura. Ah, legal. Fora esse trabalho, tem outros projetos aí para sair? Então, tá para sair agora em dezembro uma história do Natal. Então, fui convidada por Cláudia, uma escritora que me incentivou a escrever uma história de Natal. Então, ela acolheu várias pessoas cristãs
de vários lugares do Brasil e do mundo, né? Que tem pessoas dos Estados Unidos também, como ela está fora do Brasil. E para falar sobre Jesus, o verdadeiro sentido de Natal. Então, essa história vai sair agora em dezembro. Vai ser publicada agora em Vai ser dezembro. publicada. E a história da tia Carbelli lá é o verdadeiro sentido do Natal. É isso? O livro é o verdadeiro sentido de Natal, tá. mas aí a minha história do Natal é todos os dias podem ser Natal. E por que será? Todos os dias Podem ser Natal. pode ser O Natal pode ser todos os dias. Fala de uma menina chamada Eunice. Eu homenageei minha sogra, Eunice. Então, que a mãe dela gostava de contar histórias para ela dormir, igual a minha. E aí, ela começa a questionar a mãe. Quando é que é Natal? E aí, pergunta a mãe, né? Será que é quando o Papai Noel aparecer? Será que é quando as pessoas me derem roupas novas? Será que é Natal só quando acontece isso? Será que é quando tem véia pisca-pisca? Será que é Natal porque... Então, assim, tantas coisas as pessoas rotulam como Natal, né? Uhum. E aí, nessa história, tem vários questionamentos da Eunice e no final a mãe dela mostra pra ela o verdadeiro Natal. Eunice é o nome de sua sogra? É o nome da minha sogra. Muito bem. É a mãe de? Patrícia Lucena. Patrícia Lucena. Patrícia, um abraço, Deus abençoe. Patrícia, eu conheço Patrícia, que já tivemos muitas experiências aí de missão juntos. Moramos em Palmas, em Tocantins, na mesma época. Um abraço, Patrício. Ô, Carbelli, nós já estamos caminhando para o finalzinho. Você vê, né, que o tempo vai voando, né? Então, eu pensei que não ia, não. É muito tempo, isso tudo. O tempo voa. Quando a gente começa a conversar, o tempo voa. Carbelli, você vai ter alguma coisa na Paulus, não vai? Eu vi no seu Instagram. Sim. Então, agora, dia 9 de dezembro, vou ter contação de história para crianças gratuito. Então, você que tiver criança em casa, estarei lá contando história para as crianças na Paulus. Agora, dia 9. Dia 9. Dia 9. Então, assim... A Paulus ali no centro, próximo à Igreja da Carmo, Misericórdia. Né? Tem a Igreja da Misericórdia, aquela ruazinha na lateral do Terceirão. Ali na Paulus, eu quero, sim, incentivar a leitura. Então, assim, tem crianças que ganham tantas coisas tão caras e num livro, assim, eu quero desafiar vocês a dar de presente livros. Então, assim, tem crianças até que não sabem ler e amam receber livros. Sim, sim. A alegria delas em levar livros para casa da biblioteca. Tia, a gente vai para a biblioteca hoje? A gente vai? Não, hoje a gente não vai. Hoje a gente vai falar sobre o que você levou. Se você gostou, se você não gostou. E o livro infantil, assim, ele tem livros acessíveis, né? Sim, Tem um preço sim. acessível. Existem não impede promoções. que você dê um brinquedinho, não impede que você dê uma lembrancinha, mas já ir colocando na cultura deles, né? A leitura, e os próprios estimulando, professores, né? Mas, sim. Então, eu já tive a alegria de participar de um amigo livro. Olha que legal. E a gente trocava livros. Livro, assim, no estilo amigo secreto, mas só podia ser livro. Só podia ser livro. Gente, é maravilhoso. Legal. E eram grupos de psicopedagogas. Então, assim, livros de psicopedagogia, neuropsicopedagogia não é barato, não. Mas, gente, eu tinha condições de comprar aquele livro. Eu doei um livro do mesmo valor, porque tem um valor que a gente diz o valor que sim. dos livros. Olha, você vai comprar um livro até tal valor. E aí, foi muito bom ganhar presente e livro. Então, assim, para quem gosta e incentiva a leitura, receber livro é maravilhoso. Então, para as crianças também, quando eu vou contar a história, muitas das vezes, nem sempre eu tenho essa condição, né? Mas de dar um livro de presente para a criança, eu dou. Eu levo as massinhas de modelar, porque não importa a idade, não quer, mas quer brincar de massinha. E pode ser um adulto, mas bota uma massinha na mão dele pra ver. Teve uma que tem criança, não quero não. A mãe fez, eu quero. A mãe disse, eu quero. Eu disse, pode levar. Então, conversando e fazendo algum formato ali com a massinha ali. Então, e a massinha de modelar e o livro. Legal, muito bom. Carbelli, você... Então, agora dia 9, né? Dia 9 de dezembro estarei na Paulus. E para quem
para quem queira, em geral, não precisa ser da área de educação, às vezes é uma mãe, uma avó, uma tia que quer aprender a contar história, uma catequista que quer aprender a contar história. Como é que os recursos que eu posso fazer em casa, ou dos recursos que eu posso usar, e como contar, a melhor forma de contar. Eu vou estar com a Jaísa Ribeiro, de Pernambuco, que ela vai vir especialmente para esse momento feliz, dia 13 de janeiro, para que 2024 seja recheado de Era Uma Vez. Ah, legal. Então, ela vai vir, vai ter um evento na Paulus, na né? Paulus também. Também. Você vai estar dia 9 na Paulus e no dia 13. E no dia 13. No dia 9 é para as crianças ouvirem histórias. E no dia 13 é para os adultos aprenderem a contar história. Aí vai passar técnicas. E ela vai vir trazendo também como você publicar o seu livro. Ela vai mostrar o caminho, como publicar o seu primeiro livro. Ou estar conosco nesse livro novo, que ainda tem vaga, né? Para mulheres, meninas, que essa proposta é para as mulheres, né? Porque muitas vezes a mulher está longe, às vezes está nos afazeres, né? Tão complicado e acha que é tão difícil, né? Como eu também achei que eu não ia chegar. Não imaginava. Então, dia 13 estarei dando essa formação. Oficina de contação de história, dia 13 de janeiro. E a inscrição é comigo, né? A inscrição é comigo. Vai ter certificado de 4 horas para estudantes de pedagogia ou quem queira. O certificado vai ter aberto. direito. É aberto. Para quem quiser. Aprender técnicas de contação de histórias. Sim, aí a inscrição tem um valor, né, de investimento, porque eu vou trazer a Jaísa de Pernambuco e também tem o que a gente vai promover para a construção dessa oficina. Então, você vai sair da oficina com alguma coisa. Ótimo. E esse recurso, você vai contar histórias lá onde você estiver. Então, eu vou mostrar alguns recursos e alguns vocês vão levar para casa, né, que é muito bom. Então, eu fiz essa oficina de recursos para contação de história no Conde, na cidade do Conde, e foi maravilhoso ver o depoimento das professoras, levando bambolê, a lata de contação, e ver tudo que eu uso, que elas podem também usar na sua escola ou na sua igreja. Carbeli, vamos terminar. O tempo voa. Ô Carbeli, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Veja, primeiro, você é uma contadora de histórias. As pessoas podem entrar em contato com você para esse momento de contação de histórias. Eu quero que tia Carbeli, estou chamando tia Carbeli, né? Sim, é tia Beli. As crianças chamam de tia Beli ali, né? Então, como é que tia Beli pode vir aqui no evento contar histórias? Sim. Né? Ou direcionar também. Me diz um livro para eu contar para tal situação. Eu também digo, não tem problema. Tia Beli, vamos dizer assim, tia Beli, tanto ela pode ir para contar histórias, como também pode ser um evento onde tia Carbeli vai ali passar técnicas para professores, como vai ser na Paulus agora. Então, as pessoas podem entrar em contato com você também para isso. Olha, vem aqui na escola. Vem aqui na cidade tal, né? Tem escolas que me chamam, assim, para oficinas. Olha, tem algumas... Pronto, berçário. Berçário, eles têm esse interesse de querer uma contadora de história. Então, na escola, fulana, tem uma pessoa na escola que tem esse jeito de contar história. Eu queria que ela ensinasse mais coisas para ela, como ela fazer, o que usar. Então, e tem também... Aí, para quem precisa e para quem deseja, a recreação. Né? A recreação é mais em aniversários. Isso. Né? Que você também dá essa assistência, né? Sim. Olha aí, eu quero histórias que não sejam tão apelativas, eu quero histórias bíblicas. Você falou da pessoa evangélica, né? Então, você tem essas histórias, vamos dizer assim, com mensagens cristãs para passar. Então... as pessoas podem entrar em contato com você pelo Instagram. Você tem o Instagram? Qual é o Instagram? Eu sigo, né? Eu só quero que o pessoal saiba aí. Carbeli Oliveira. Então, Carbeli com K, 2 L's, né? Carbeli Oliveira. Tá no Instagram. Tem o YouTube, que tem vídeos meus gravados. Eu tive participação também na TV Cidade. Você na TV Cidade
Bota Carbélia Oliveira TV Cidade, você vai ver algumas Se colocar histórias. na internet lá, Carbélia Oliveira vai aparecer. Vai aparecer Muita muito coisa. trabalho lá. Vai ter muita coisa. Tem uns vídeos na TV Cidade, é isso, né? Na TV Cidade, tem uns vídeos no YouTube. E aí... Carbélia Oliveira também no YouTube. E através do Instagram você vai ver meu contato também, meu Isso. telefone. Então, tudo vai estar... Carbélia com K, 2 L's. Carbélia Oliveira. Vai aparecer você lá numa foto com um coleguinha. Com Maria, a minha fantoche. Maria é uma fantoche, é uma personagem que está sempre com você. Sim, ela não tá, assim, muitos em eventos, porque as crianças vão querer levar ela para casa, porque ela é muito fofa. Eu quero. Não deixa. Entendi. E aí, eu não deixo ela levar você, ela é minha Maria. Mas aí no Instagram... eu quase que trazia ela ficou chorando em casa. Na próxima traga. Carbélia com K, 2 L, Oliveira. Sim. Olha aí que legal, gente. Muitas vezes a gente quer passar para as nossas crianças um conteúdo que nós achamos que é o importante, que é o necessário, sem apelação, com histórias sadias, com histórias que tenham uma mensagem cristã. Então, mais uma vez... entre em contato com Carbélia, né? Carbélia aí no Instagram, Carbélia com K, 2 L, Carbélia Oliveira. Tá lá o contato de Carbélia. E você, com certeza, vai ter aí um trabalho fantástico para as crianças e também as escolas, os professores. Tá bom? Então, segue, eu já sigo Carbélia lá no Instagram. Então, qualquer coisa, pode conversar com o professor André também, que a gente entra em contato com Carbélia. Tá? Vamos estar divulgando quando estiver se aproximando o evento lá na Paulos, com essa oficina. O livro de Natal, né? Quando tiver em mãos, então eu vou estar no Instagram mostrando a vocês também. Tá certo? Carbélia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, que Deus abençoe sua missão. Amém. Né? Que Deus te ilumine cada dia mais. Amém. O nosso objetivo é trazer para vocês conhecerem essas histórias, né? Que muita gente não conhecia a história de Carbélia, e aí no Instagram, essa contação de histórias, aí vocês estão acompanhando o trabalho da Tia Belle, ou da Carbélia Oliveira, tá bom? Pessoal, mais uma vez eu peço, deixa seu likezinho aí no vídeo para ajudar, segue o nosso canal no YouTube, o Cast Arretado. O professor André também está tanto no YouTube como no Instagram e nas outras redes sociais. No YouTube, Prof. André Alexandro, e no Instagram também, prof.andré_Alexandro. Mais uma vez, a nossa gratidão a todos que nos acompanharam. Obrigado, Carbélia. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço. E até Deus abençoe. a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês.